Com a palavra, vereador Lucas Carenhato, no seu grande expediente. Obrigado, vereador Petrini. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Depois que o plenário fica cheio, né, a gente tem uma sessão tão representativa, né, esse vazio dá uma impressão de que nós estamos sozinhos, né? E acho que é a primeira, nessa legislatura, o primeiro momento que nós recebemos tantas pessoas aqui de uma pauta específica, né? Na legislatura passada nós tivemos vários momentos como esse, de vários temas, enfim, né? É a nossa casa e essa mesa, né, tentou conduzir da melhor forma possível e sempre será dessa forma com todos que venham aqui para se manifestar e havendo possibilidade regimental, nós vamos acolher a todos, porque eu acho que é o que caberia, né? O que era necessário fazer. Segundo, antes de entrar no meu tema, eu estava conversando aqui com o vereador Rafael, com outros, logo mais tem surpresas, e acho que são positivas, na mesa diretora, de uma série de fluxos que nós estamos pensando, melhorando, a questão da tecnologia. Estamos numa fase avançada de contratação, de abrir uma licitação de um novo sistema de todos os nossos fluxos legislativos que vão ser absolutamente integrados, né? Eu cito novamente o vereador Frisso, já se manifestou aqui um dia, que é o nosso decano, dizendo que ele chegou e achou tudo muito moderno, né, por causa das assinaturas eletrônicas. Isso não é nada perto do que o sistema pode desenvolver, né? E, inclusive, já vou antecipar aqui, claro, nós dependemos da licitação, de dar certo a licitação, mas ontem tivemos uma reunião, nós teremos inteligência artificial nos processos da Câmara de Vereadores, ou seja, os vereadores e os assessores poderão contar com inteligência artificial, que é uma realidade, né? Ou seja, do ponto de vista de auxiliar os fluxos e os processos legislativos. Então, estamos nos esmerando e para que, seguindo todo o rito burocrático e legal, nós tenhamos mais dinamismo, né, na nossa Câmara de Vereadores. Além de outras ferramentas no sentido de aproximar os cidadãos da cidade. Vereador Iago, cito o senhor porque o senhor é um dos que tem mais engajamento nas redes sociais e em que pese os vereadores terem ou não é uma realidade, né? Então, eu também penso, enquanto presidente, que nós precisamos ter uma ferramenta que nos aproxime dos cidadãos, e em que pese cada um ter as suas redes, mas acho que nós temos que ter uma ferramenta da casa, por exemplo, para fazer os vereadores poder dialogar com a sociedade sobre um projeto de lei, sobre a opinião de um tema. Então, nós vamos também ter uma ferramenta nesse sentido, de que cada vereador vai ter lá o seu espaço virtual e vai poder dialogar com as pessoas. E, por fim, é o tal do chatbot, eu não sou bom em inglês, que também são ferramentas que vão dinamizar e agilizar o contato com a sociedade, né? Ou seja, dar resposta para a pessoa. Enfim, eu talvez seja visionário, mas como segunda Câmara, segundo Parlamento do Estado do Rio Grande do Sul, eu acho que nós precisamos, para mim é um investimento, nós vamos conversar no momento oportuno, eu espero que os vereadores também tenham essa sensibilidade, porque talvez seremos questionados, né, por quem acha que investimento é gasto, e para mim não é, mas vai ser para atender as nossas demandas e para que todos os vereadores tenham as mesmas condições. Então, vai exigir treinamento, os assessores vão ter que ser treinados, nós também, né? Eu vi a sessão, eu acho que de Bento Gonçalves, que tem os vereadores se inscrevem pelo aplicativo, não tem nada de absolutamente, e isso já é bem analógico para fluxo legislativo, né? Mas nós estamos ainda no período jurássico e vamos avançar, conto com o apoio de vocês. Vereador Cláudio Libardi, com a sua parte. Vereador Lucas, eu queria lhe parabenizar pela coragem. Eu sou um dos que mais cobra a mesa diretora que atualize os sistemas, e eu acho que não é exclusivamente para a nossa utilização, é bem pelo que o senhor falou, para a gente dar publicidade à atividade legislativa. Então, fico muito feliz com a atualização e fico mais feliz ainda com o objeto da atualização. O senhor, tendo o interesse de publicizar o nosso serviço, com certeza facilita muito para a população que, infelizmente, pouco participa do nosso processo legislativo. Participa nas demandas, mas pouco participa
no que efetivamente vai dar frutos a um longo período. Obrigado, presidente. A parte, vereador Rafael. Bom, vereador Lucas, também quero parabenizar a coragem do senhor, empenhar recursos, né? Porque não é somente a questão de tecnologia. Nós estamos numa Câmara ainda que está na lógica, né? Se desenvolvendo dia após dia. E tem que ter coragem para evoluir. E eu lembro, quando eu entrei aqui, no meu primeiro mandato, a gente tinha os cameramen aqui, o pessoal segurando câmera, né, para um lado e para o outro. Hoje tem os robôs. Tem economia de recursos. A taquigrafia tinha que escrever no papel. Hoje tem tudo informatizado. Então, nós precisamos dar condições de trabalho para ser mais ágil para uma cidade de Caxias. Outra coisa, vereador, que eu acho que a gente tem que... E o senhor, enquanto presidente, é um homem de coragem, que a gente tem que ver a questão dos estagiários aqui na Câmara. É uma coisa que a maioria dos gabinetes dos vereadores, todo mundo se sente desconfortável de ter um estagiário. E eu fui estagiário da Câmara, mas daí tu pega um estagiário, fica um mês aqui, pega e sai, pega e sai, pega e sai. Então, a senhora, infelizmente, os coitados têm uma perspectiva aqui de vir aqui na Câmara e, às vezes, acabam, né, sendo desligados em um mês. Então, que nós possamos voltar a fazer do formato anterior para dar oportunidade para jovens, mas o formato que está hoje não funciona. Então, de repente, se a gente puder criar, né, o mesmo valor do estágio, do estagiário, criar um cargo, né, em forma de CC para cada gabinete a mais, seria interessante também isso. Tem que ser corajoso. Mas eu comungo de uma ideia como essa, vereador. Obrigado, vereador Rafael. Também já fui estagiário. Enfim, vamos conversar. A mesa diretora está aberta. Acho que podemos fazer uma reunião do Colégio de Líderes na próxima semana, porque temos mais temas, e tratar desse assunto. Só para... Já lhe concedo. Só para dar uma água na boca dos colegas vereadores, uma das coisas que o sistema pode fazer, prestem atenção, nas reuniões virtuais, na reunião do Zoom, a inteligência artificial degrava a reunião e deixa os pontos e as demandas do que foi falado no final já em destaque para as pessoas que participaram da reunião. Vocês têm noção disso? Fazer uma reunião pelo Zoom, ele degrava, fica ali o resumo da reunião, e se lá naquela reunião eu, o vereador Lucas, fiquei responsável de fazer tais coisas, o chat, a inteligência artificial te avisa. Uma parte, vereador. Parece algo impensado para a nossa realidade, mas nós podemos adquirir. Eu vou precisar da ajuda de vocês no momento oportuno, né, para reforçar essa importância que não é dessa gestão, é da Câmara de Vereadores e vai ficar para nós e os próximos. E, aliás, nem a Câmara dos Deputados tem isso ainda. Então, vamos fazer de forma piloto. Vereador Pedro Rodrigues. Presidente, muito obrigado pela gentileza da parte. Queria também lhe dar os parabéns pela condução dos trabalhos de hoje e também, de modo geral, a forma que o senhor tem conduzido, né? Meus parabéns. E só queria fazer um pequeno adendo aqui, para não usar outros momentos de fala, só usar essa parte, para fazer um registro. Hoje eu vi aqui, infelizmente, presidente, entre os professores, alguns rostos, que ali, já que o senhor fez menção das redes sociais, nas redes sociais aqui da Câmara, onde é falado que é responsabilidade de quem coloca, de quem cuida, de quem deixa, de quem monitora. Pessoas, olha, eu já printei, porque vocês irem lá e tirar, vai estar printado, os comentários feitos em cima de onde eu fiz aquela fala de defesa, que eu era contra os pais ser multados em até 20 salários mínimos, por causa dessa obrigatoriedade da vacina, né, da Covid em específico. Aí, primeiro, que a notícia foi que eu era contra a vacina, já não foi colocado que era aquela específica. E aí, tudo aqueles comentários negativos, e como já foi feito menção outras vezes aqui de outros vereadores, eu acho justo que fosse pesos igual, né, o contraponto. Então, seria isso. Mas, em especial, de parabenizar pela condução e pelo trabalho de todos os vereadores, que, modéstia à parte, assim, eu realmente admiro bastante. Obrigado, vereador Pedro. Vereador Wagner Petrini, no momento oportuno, uma declaração de líder da bancada do PT. Obrigado, vereador presidente Lucas Carenhato. Bem rapidamente, não poderia também deixar de prestigiar, de valorizar o teu mandato, vereador. Tu vem se saindo muito bem, principalmente como presidente da casa, tratando todos de forma imparcial. A gente já teve alguns embates aqui com presença de pessoas defendendo A ou B, e o senhor vem fazendo um mandato à frente da presidência de forma que eu te digo que algumas pessoas até não acreditariam. Então,
Sinceramente, está de parabéns, evoluindo muito, um baita presidente, vai deixar sua marca. Mas também pela coragem, né? Não é só presidir e saber conduzir conforme o regimento, mas a coragem do senhor de avançar nas questões, como o próprio vereador Rafael Bueno falou aqui, eu também sou um defensor, na questão de qualificar o trabalho dos vereadores, os gabinetes, a estrutura, a questão da tecnologia. Nós precisamos evoluir como Câmara, segundo o maior parlamento do Estado, para que a gente consiga também atender a nossa comunidade da melhor forma. E quando vem alguns assuntos, por exemplo, esses dos estagiários que circulam nos corredores, que muitas vezes as ideologias acabam atrapalhando, porque tu não tem condições de chamar um estagiário com a ideologia própria do gabinete. Então, essa ideia do Rafael e de demais vereadores, da questão de evoluir no sentido de trocar ou de criar algum espaço com o próprio salário, a questão dos veículos também, isso é super importante e este vereador, eu como vice-presidente da Casa, lhe apoio. Então, parabéns e continue fazendo essas evoluções que a Casa precisa e tem meu apoio. Segue em declaração de líder o vereador Lucas Carinhato. Obrigado, vereador Juliano Valim. Presidente, vereador Lucas, também vou na linha dos demais colegas vereadores. Parabéns pelas conduções dos trabalhos, juntamente com essa mesa extremamente qualificada. Eu acho que nesses últimos anos, olha, teve aí o vereador D'Ambros, teve a vereadora Marisol, e olha, só tem a engrandecer essa sequência de bons mandatos, de bons trabalhos, e um grande exemplo foi hoje. Aqui extremamente lotado, os ânimos também angustiados, a equipe todos nervosos, e em momento algum deu para se perceber algo grotesco, de tamanha grandeza, assim, inclusive de possíveis atritos. Então, assim, parabéns, continuem nesses avanços e só tenha prosperidade aí, que Deus sempre te ilumine. Amém. Obrigado, vereador Juliano. Agradeço a deferência dos colegas, é isso, né? Acho que é um exemplo que a gente tem que dar. Somos colegas de trabalho, convivemos aqui anos, né? Vamos vendo os filhos crescer, as famílias, a tristeza dos colegas também, porque isso faz parte. E acho que a gente precisa dar esse exemplo. Eu agradeço os meus colegas de mesa aqui pela parceria, né? E a todos os vereadores também, aos líderes, presidentes de comissão. Mas eu ia fazer o inverso, né? Mas, enfim, falar do tema que tomou grande parte da sessão. E eu até peço desculpas. No início, eu propus um minuto de silêncio e havia, por nervosismo, enfim, desconsiderado o colega servidor público da segurança pública, né? Mas, enfim, foi amplamente lembrado e destacado. Mas, em falar da questão da educação, gente, e eu sou prof da rede, trabalhei lá na Zona Norte, não trabalhei no Fátima, trabalhei no Belo Horizonte, no Santa Fé, vários anos. E o que nós temos na realidade da escola é um conjunto de fatores que contribuem para que cheguemos até esse ponto, né? A presidente do sindicato, acho que várias pessoas falaram aqui, o próprio prefeito, não são decisões fáceis e saídas simples. Mas para falar do João Desorze, lá no Fátima Baixo, para quem não conhece, nos Braga, nós temos uma escola que já foi referência da Zona Norte. No passado, o João Desorze era uma escola em que todos queriam estudar. E não que não seja hoje. Mas a realidade, e acho, o vereador Bortola não tá aqui, mas eu sou parceiro no encaminhamento, de que visitemos as escolas. Nós fomos provocados aqui pelo sindicato, pelos professores, e eu acho que essa provocação, na minha opinião, não é desrespeitosa, mas para que nós conhecemos as escolas. A Comissão de Educação, o vereador Edson, pode promover essa visita, né? Tem agenda, são muitas escolas. Mas lá no João Desorze, nós tivemos uma escola que foi desmantelada durante algum tempo. Começou uma reforma, vereador Pedro, a turma, por conta antes de começar a reforma, porque tinha a possibilidade de interditar. A escola não estava interditada, havia esse prenúncio. Aí fizeram o quê? Mandaram um turno para o Desvio Risso e outro turno para o Evaristo de Antoni. Então, a escola passou por uma desestrutura, sendo que no turno da manhã, aliás, no turno da tarde, lá no Desvio Risso, as matrículas foram para o Desvio Risso, foi uma confusão, a escola passou por um grande problema. Aí, a empresa que ganhou a licitação abandonou a obra. Voltou a turma, os alunos voltaram para lá sem ter acabado.
sem sequer ter começado. Depois começou a obra, a vereadora Daiane, a senhora conhece bem, com os alunos lá, enfim, uma confusão. Então, eu não estou dizendo, não estou justificando o fato da violência, mas eu estou dizendo que são problemas que contribuem. Vocês viram aí a feição dos professores. Nós temos professores sobrecarregados. E sobrecarregados, vereador Ramon Teles, muitas vezes porque aquilo que o professor precisa fazer, que é pensar no pedagógico, não sobra. Porque ele tem a planilha de aula para preencher, ele tem o planejamento trimestral, ele tem os planejamentos específicos dos alunos com os alunos de AEE, estou falando do prof. regente, prova, etc, etc, etc. Então, há uma sobrecarga de trabalho pela burocracia que muitas vezes impede que esse professor, ou sobrecarrega, porque se falou em 20 horas aula, mas a maioria dos colegas que estão aí trabalham 60 horas aulas. 60 horas. 40 no município, 20 no estado ou na rede privada. Então, são fatores complexos. Me permite uma parte, vereador? Já lhe concedo. Temos a desestrutura familiar, que é um outro problema. E mais. E isso é para nós refletirmos. Dizia aqui o prefeito Adiló me dizia, o delegado Cavalheiro me dizia, muitas vezes tu está na escola como professor e o pai chega para ti e diz assim, ó, eu não sei mais o que fazer com meu filho, professora, diretora, coordenador, resolve o meu. Você tem noção? Essa é a realidade. Aí, quando a gente pensa na intersetorialidade, na transversalidade, vereadora Andressa, a senhora que é assistente social do serviço público, esse estudante que está lá no Angelina, no João Desorze, no Giuseppe, no São Vítor, no Vila Lobos, ou em qualquer escola da nossa cidade, especialmente as municipais, ele não consegue acesso ao UBS, ele falta, a escola fez o FICAI, o conselho tutelar que está sobrecarregado não consegue verificar o que está acontecendo, não tem atendimento no CRAS, tem essa família desestruturada, mas amanhã às 7h30 a escola vai estar aberta. Não vai ter a coisa... às vezes na UBS falta o médico e as pessoas vão para casa. Na escola não tem faltou o professor. Essa criança vai chegar às 7h30 e vai sair meio-dia. E diga-se de passagem, na nossa rede... A gente, quando pensa na rede estadual, que faltam professores, na nossa rede não faltam professores. Em que pese todos os problemas. Mas todas as nossas escolas municipais têm o quadro completo. E nós vamos atender. Só que a gente atende aqueles 300, 400, 800, temos escola com quase 1.000 alunos municipais. Com todos esses problemas. E que esses colegas professores vão ter que enfrentar. E vão ter que dar conta naquelas 4 horas. Só que muitos desses problemas... advém de outras políticas e de outras secretarias. E muitas vezes não há diálogo. Então, o que eu queria deixar, antes de passar a parte, para concluir minha fala, é de que nós precisamos olhar com atenção. Esse não é um ato isolado. A Thaís, e eu tive lá e me arrepio. A vereadora Daiane estava lá, o vereador Edson estava lá. Um quadro de guerra, os professores, e eu me vi. Em tantos dias da minha vida entrando, às 7h30, às 13h30, às 19h30 em sala de aula, universidade, a prof estava no quadro. E os guris chegaram com a professora, como o prefeito disse, que a pior coisa, né? Ela foi tacar de costa, uma prof, uma mulher de língua inglesa, ou seja, uma disciplina, um componente curricular, tem uma aula por semana, e poderia ter sido morta, não foi por muito pouco. Então, é uma reflexão complexa, as saídas não são fáceis, mas que passam também pelo que os professores bradaram. Precisamos valorizar, precisamos ouvir. Concluo aqui falando da saúde mental. As pessoas adoecem. Nós estamos numa profissão de adoecimento da saúde mental. E eu falo isso aqui com muita tranquilidade. A política é um espaço de adoecimento da nossa saúde mental, dos nossos servidores, da nossa família. E a educação também é, então precisamos de atenção. Essa casa, eu, quanto presidente, me coloco à disposição. Agradeço a vênia de vocês por termos aberto a sessão hoje, porque era fundamental. Sua parte, vereador Ramon. Vereador Lucas, aqui parafraseando o vereador Wagner Petrini, o senhor está saindo um verdadeiro democrata. Parabéns. Eu compadeço com o senhor e falo que nas escolas os professores sofrem muito.
E não é só naquelas 20 horas, que nas 20 horas eles estão na escola. Fora isso, tem que corrigir prova, tem que organizar aula. Então, às vezes, é bom escutar. Esse é o político, é aquele que escuta o problema e depois busca uma solução. Então, nós, como Câmara de Vereadores, nós temos que apresentar soluções para que esses professores possam dar o seu melhor com segurança. Obrigado, vereador Ramon. E concluo a minha fala fazendo a deferência. A gestão municipal estava aqui, acho que era esse o momento que esperava, não adiantava estar a Câmara cheia. Então, ao contrário do que aconteceu na questão do esporte e lazer, né, veio aqui, a gente pode divergir da fala. E aí a nossa função é mesmo essa, mas vieram aqui, ouviram e a gente aguarda os encaminhamentos. Muito obrigado. Questão de ordem.